Deus, no seu trono, na sua majestosa e na sua glória, ele já sabia que Saul em si tinha feito coisas que abominavam o coração de Deus. Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. E ali Deus olhou lá do alto céu e viu na casa de Jessé um escolhido, separado por Deus. Jessé tinha filhos, tinha 8 filhos, e Deus olhou e viu um diferente. Não, mas por que há uma diferença? Sim, porque Deus, quando ele olha, ele não olha com olhar humano, ele olha com olhar espiritual. Ele olha aquilo que ninguém consegue enxergar. Ele vê aquilo que o homem não consegue ver, mas Deus vê. Deus conhece tudo aquilo que está guardado no coração da gente. E conhece coisas que a gente não pode imaginar. Deus conhece aquilo que a gente vai fazer daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Deus conhece desde a formação, desde o feto. Então Deus viu Davi nos pastos com suas ovelhas, mas só que Deus já via um rei de Israel que ninguém sabia, mas Deus já via. Aí Deus vai até quem? O profeta Samuel. Tu tá entendendo? Deus já viu. Deus pegou um profeta, já falava com ele, o filho de Ana, que Ana clamava na porta de um templo, certo? De dia e de noite. E ela pegou esse filho e deu a Deus para ser profeta, e jamais passasse navalha para cortar o cabelo. Aí vem a pergunta: o que é profeta? Profetas são pessoas que Deus escolhe diferente. Eu acho que profeta é aquele que quando o povo vê, o povo teme. Lá vem o profeta, porque ele vem com a verdade. Ele não vem com a mentira. E eu vou te dizer, profeta tem ousadia. Profeta não mente, entendeu? E Deus já conhece. Deus pega, fala com Samuel para ir na casa de Jessé para ungir Davi. Mas em si, Samuel temeu para que o rei de Israel, que era Saul, não matasse, tirasse a vida dele. Sim, mas ele não é dono do, ele não era profeta de Deus, sim. Mas é carne, é homem. E às vezes você teme, entendeu? E Deus pode fazer tudo aquilo que nenhum faz. Mas Deus, ele tem, como eu disse, Deus, ele em si, ele trabalha diferente. Ele não trabalha como homem. E quando Deus falou com Samuel, disse: enviar-te-ei com a casa de Jessé, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Entendeu? Deus, ele já se promoveu, ele já sabia, ele já tinha escolhido, ele já tinha aquela pessoa como separação para o rei de Israel. Aí eu fico a pergunta em mim: rei, quem reina é filho de rei. E não era para o filho de Saul reinar? Vem essa pergunta, se você for olhar o tópico. Mas Deus escolheu, entendeu? Deus mandou Samuel, profeta que ninguém olhava e dizia: é profeta de Baal. Porque ele era um profeta de Deus e tudo que ele dizia acontecia. Tem esse tópico, tem esse trecho. Deus conhece, Deus manda aquele que ele capacita. E quando Deus escolhe, está escolhido. Não adianta o homem da terra querer se promover. Pode até tirar aquilo que Deus hoje em dia, né, em si, pode até colocar a mão. Mas cuidado, com a mão que você coloca, você se queima. Com a mão que você toca, você se queima. Porque Deus vê, Deus sonda, Deus sabe tudo. A gente não sabe nada. Deus, ele tem um olho, ele vê tudo em si. Então não adianta.
Porém disse Saul, né, a Deus. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, vim para sacrificar. Se alguém passasse, ele tinha que dizer, não, mas Deus sabe de tudo. Deus conhece o homem, Deus conhece a mulher, Deus sabe de todas as áreas e o que pode vir a acontecer. E Deus, às vezes, ele fala o quê? Cria estratégia. Criar algo que ninguém pode imaginar o porquê. Mas Deus em si, gente, Deus com um olhar, só de Deus levantar, você já notou que num minuto Deus faz mistério, num minuto Deus se desfaz o mistério? Então é sempre isso que eu digo. E disse, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu farei saber o que hás de fazer, e ungir-me a quem eu te disser. Deus mandou em si, ele na casa, ungir um diferente, uma pessoa segundo o coração de Deus. Que Deus olhava e já via a diferença. Mas por que Davi? Mas por que Deus escolheu Davi? Os irmãos de Davi eram diferentes. Mas Deus não queria saber da diferença, Deus queria saber de Davi. Deus escolheu ele. Deus queria ele como rei. Deus sabia a capacidade que ele tinha. E mais ainda, Deus sabia que o Espírito Santo de Deus estava com Davi. O Espírito Santo de Deus brandava em Davi. O Espírito Santo de Deus andava com Davi e olhava que o coração de Deus era igual e viu que Davi era diferente. É a realidade. E fez, pois, Samuel ao que disseram, o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo e dizendo, dê paz à tua vinda. E disse-lhes, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele e a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Santificou, vinde comigo ao sacrifício. Sucedeu que estrando ele, viu a Eliabe, e disse, certamente, este é perante o Senhor o seu ungido. Só que não era. Começou a entrar filhos, e Samuel olhar e não era. Aí o Senhor disse o quê? A Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel, não atende para a aparência, nem a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Entendeu? Então, assim, há um mistério, há algo diferente. Não é que eles sejam, ele não poderia ser escolhido. Sim, os filhos em si todos, Deus disse não, mas havia um diferente. Um que Deus olhava como ninguém via. Um que Deus sondava aquilo que ninguém via. É por isso que eu digo, profeta, sabedoria, oração, consagração, visão, oculto, profundo, escondido. Não é que Samuel não tinha, mas em si ele não pediu orientação ao Espírito, ele não disse, olha, quando eu chegar lá me dá a destinação do Espírito e não da carne. Ele foi na carne, então Deus repreendeu por causa disso. Não é que ele não seja um profeta, ele era um profeta, mas ele olhou a carne em si, não o Espírito. Entendeu? Não é que ele não tinha, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus. Mas ele olhou a carne igual eu. Eu chego, olho para uma pessoa, vejo o quê? A aparência, mas Deus conhece o coração. Então assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, se eu não te escolhido este. Disse mais o Senhor Jessé, acabaram os mancebos, e disse, ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas, e disse, pois Samuel a Jessé, envia-te, manda-o chamar, porquanto nós não assentaremos em roda da mesa até que ele venha buscar. Então mandou buscar ele e o trouxe. Era ruivo, famoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Deus mandou ungir Davi. O Espírito Santo de Deus foi sobre Davi. Isso é uma lição que nós temos que aprender. Não olhar a aparência, porque Deus vê aquilo que ninguém vê. Deus sonda aquilo que ninguém sonda. Deus conhece aquilo que você há de um dia